contextualizar aqui, José, ele era um dos filhos de Jacó. E ele era o filho mais amado de Jacó. E isso gerava inveja no coração dos irmãos dele. Ele tinha uma túnica especial, ele era especial, ele era muito amado. E um dia José tem um sonho, que é aqui, versículo 5, que fala assim: certa vez José teve um sonho e ele contou aos seus irmãos. E aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem o que eu vou contar, o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé, os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? Tipo, oi? E ficaram com mais ódio dele ainda, e por causa dos seus sonhos e do jeito que ele contava. Depois José sonhou outra vez, então ele teve um segundo sonho. E disse assim: tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, até o pai o repreendeu e disse: o que você quer dizer com esse sonho? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o pai ficou pensando no caso. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas. Aí ele falou: estou pronto para ir. Enfim, Jacó manda ele, vou pular aqui um pouco a parte, depois vocês podem ler com mais calma e meditar nessa passagem que é Gênesis 37. E aí, os irmãos de José viam ele chegando e falaram assim: olha lá vem o sonhador, vamos matar ele. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matar, não vamos derramar sangue, mas vamos vender. Vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E o que acontece aqui, gente? Para tentar contextualizar. O Senhor tem falado muito comigo assim, do poço ao palácio. José, ele foi do poço para o palácio. E a gente tá no Egito. Tipo, a gente tá aqui, onde José, ele foi enviado, né? Ele veio pra cá como um escravo. E aqui que José viveu o processo dele. Aqui que José, ele viveu várias injustiças. E às vezes, o poço na nossa vida é causado por nós mesmos. Então é uma opção de viver o poço. Ou pode ser causado por outras pessoas, como foi no caso de José. Ele não foi uma consequência de uma atitude errada dele. Foi algo que aconteceu. Então, às vezes, acontece isso na nossa vida, né? A gente perde alguém, uma injustiça no trabalho. Mas qual é a nossa atitude perante ao poço em que a gente caiu? A gente vê que José, assim como ele falou, o guia ontem, que ele era bonito, que a mulherada vinha atrás dele, né? A mulher de Potifar. José, ele é preso injustiçamente quando ele estava conquistando algo bom ali com Potifar. Ele é preso injustiçamente. Aí na prisão ele decifra os sonhos e quando o povo sai, não fala nada, não lembra dele. E ele continua ali acreditando até que o momento dele chega. Que Faraó tem um sonho, né? Daquelas 7 vacas magras, dessas 7 vacas gordas. E ninguém sabia entender aquele sonho. E aí, lembraram de José. Tem um cara lá na prisão que ele, sabe, ele entende de sonhos. Então chama esse cara aí. E aí José vai e fala:
olha, o Egito terá 7 anos de muita fartura, mas 7 anos de fome. Então, faraó, você tem que arrumar alguém para administrar, para ter uma estratégia para que não falte, para que não venha faltar. E aí, faraó coloca ele como governador do Egito, que é onde a gente está. E a história de José, ela fala muito comigo, sempre falou. Na verdade, eu voltei para Jesus lendo a história de José. Porque a justiça de Deus, ela é diferente da justiça dos homens. Imagina, José, ele demorou 13 anos. Ele foi vendido com 17 e ele se tornou governador do Egito com 30. 13 anos sem entender nada. E, gente, agora eu quero trazer para nós aqui uma consciência. Imagina o coração de José. Imagina a nossa família. Pensa na sua família. Seus irmãos te venderem. Você não entende o porquê. E aí você vai viver coisas horríveis. E quando você tá ali trabalhando num lugar legal, que era na casa de Potifar, conquistando a confiança dele, a mulher dele que se joga em você e ele ali leal é preso de novo. Parece que a vida dele tá fazendo assim, faz assim. Quantas vezes na nossa vida a gente parece que tá tudo fluindo, de repente, e ele se manteve firme e fiel até que ele sai do poço ao palácio. Então, eu queria trazer essa consciência para nós aqui hoje, sabe? Que Deus tinha um propósito. Quando José, ele tá lá governando o Egito e os irmãos vão lá, porque eles estão precisando de comida, e o sonho acontece. Eu sempre choro nessa passagem, porque José, ele não fala nada, mas ele fala, são os meus irmãos. Ele reconhece e ele chora. A palavra fala que ele chorava, que ele urrava. Imagina a dor, 13 anos, sem ver seus pais, seus irmãos, sem entender nada e continuar confiando que Deus é bom. E eu tava até ouvindo a Bíblia em áudio esses dias e nessa passagem eu comecei a chorar. Eu falei, gente, a gente lê a Bíblia e às vezes não tem noção. A gente acha que é uma história, mas imagina você ficar longe da sua família. 13 anos. E aí ele chora e ele pede pra trazerem eles. E aí, enfim, acontecem várias coisas. E aí no final, ele fala, né? Eu perdoo vocês porque foi um propósito de Deus. Eu precisava passar por tudo isso para que hoje eu estivesse nessa posição. Então, existem coisas que a gente não entende. Existem coisas que você acha que é injusto. Existem decisões que você até orou por aquilo e parece que você orou e deu errado. Você fala, Deus, mas eu busquei tanto, como que eu fiz alguma coisa que era errado? Na nossa cabeça. Imagina quanto tempo José achou que ele não estava errado. Mas nosso Deus, ele é justo. Amém? Amém. Nosso Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. A gente tem uma visão muito limitada daquilo que ele está fazendo. Ele já sabia, ele estava vendo lá na frente. Mas José precisou passar pelo processo. 13 anos. E às vezes você que está aqui está passando pelo processo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Fala, Deus, está demorando muito. Então, hoje eu queria que a gente pudesse meditar nisso, sabe? Meditar nessa passagem e pensar qual que é o poço que eu posso estar vivendo. O que eu posso estar vivendo nesse momento da minha vida. Mas que se eu for firme, fiel, buscar a Deus de todo o meu coração, mesmo sem entender nada. Porque o que ele fala? A paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? Você só experimenta da paz que excede todo entendimento quando você abre mão de entender. Se eu quiser entender tudo, eu não vou entender. Eu não vou viver a paz que excede o entendimento, porque ela excede. Então hoje eu quero fazer esse convite para vocês que estão aqui, sabe? A confiar. E confiar que o Senhor te trouxe aqui. E às vezes você não vai gostar de alguma coisa da viagem, ou de alguma pessoa, ou alguma coisa vai te incomodar. Mas não é sobre isso. É sobre o que o Senhor está fazendo em